Fala pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui no canal Planeta Blog. Direto ao assunto aqui de hoje. Todo mundo sabe que eu já estou aqui nos Estados Unidos há mais de 30 anos, né? E eu decidi fazer uma série de vídeos, né? A cada tempo eu posto algumas histórias. Tá caindo o negócio aqui. Eu vou postar algumas histórias que aconteceram durante todos esses tempos, esse tempo que eu moro aqui. Alguns casos, algumas histórias um pouco dramáticas, né, sérias, e outras um pouco até muito engraçadas, né, que me trouxe um pouco recordações do Brasil. Lá no início dos anos 80, né, eu era ainda bem pequenininho, eu lembro, né, que minha mãe era uma apaixonada, diria uma fã número 1 do Roberto Carlos. Eu cresci ouvindo, né, pelo menos a minha época infantil, ouvindo Roberto Carlos. Minha mãe era apaixonada por ele, e ela dizia que era fã número 1, que um dia casaria com ele e tal, e eu sempre achei aquilo muito engraçado, e mais ainda porque eu não gostava do estilo de música, achava um pouco brega, embora ainda uma criança, mas eu achava um tipo de música que não tinha nada a ver, né, comigo. Claro que depois esse conceito mudou, especialmente depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, e vocês vão entender isso aqui agora. Também falei para vocês que lá, quando eu cheguei aqui lá no final dos anos 80, praticamente existiam mais ou menos no país 40 mil brasileiros espalhados por todo o território americano. Então o número de brasileiros era insignificante, comparado com hoje, mais de 2 milhões, que é o que falam. Então você poderia se esbarrar em qualquer parte do país e não achava brasileiro. Talvez um pouquinho lá em Massachusetts, um pouquinho na Califórnia, um pouquinho na região de New Jersey, mas não era uma quantidade considerada, tá? Então você raramente escutava alguém falar em português, a menos que você estivesse em comunidade de portugueses, tá? Português de Portugal. Mas no contexto geral era difícil. Inclusive até hispanos, já tinha muito na Califórnia, né, no Texas, e nada comparado com os dias de hoje. Mas voltando aqui ao tema. Então eu lembro que eu estava, um dia, eu estava fazendo, entre a escola, eu ia para a escola, eu fazia um trabalhinho, tipo um part-time, que a gente chama aqui, que é para ter um pocket money, que é um dinheirinho que você faria para poder, você precisava ganhar para poder pagar, sei lá, botar gasolina no carro, comer e tal. E eu fiz um part-time, onde eu saía da escola e ia levar umas roupas de uma lavanderia para um hotel, né? E no caminho, nesse trajeto, que foi na 280, aliás, foi na 80, na rota 80, eu tava nesse trajeto, eu tava com uma rádio ligado, chamado Smooth Jazz, né? Que é uma rádio que inclusive existe até hoje, onde só toca música jazz, clássica, e eu gosto muito desse tipo de música. E aí, de repente, o locutor anunciou: agora a próxima música, Calhambeck, Roberto Carlos. E falou um Calhambeck bem assim, carregado, e falou Roberto Carlos. E do nada começou a tocar a música do Roberto Carlos, né? Meu Calhambeck, bibi. Vocês não têm noção a tamanha emoção, até rimou aqui, que eu senti naquele dia, né? Chegou a sair lágrimas dos meus olhos, porque eu não ouvia ninguém falar em português. Tudo era inglês, tudo era outro idioma, tudo era outra cultura, tudo outro, né? E o Roberto Carlos, imagina, tocando ali no rádio, e eu ouvindo aquilo em português em plena highway aqui nos Estados Unidos. Eu fiquei muito, muito emocionado. Confesso até que cheguei a chorar naquele dia, saíram lágrimas dos meus olhos, e aquela emoção duraram um pouco mais de 3 minutos, que foi a extensão daquela música, e eu me senti, digamos, um pouco acolhido, porque tinha alguém da minha pátria, do meu país, que era o Roberto Carlos, que estava ali cantando, e cara, aquilo houve uma conexão tão legal, né? E desde esse dia, então, eu comecei a procurar um pouco mais sobre o Roberto Carlos, e obviamente tem muita coisa que eu ainda não gosto, mas tem muita coisa que eu aprendi a gostar sim, né? Das suas músicas, da poesia que a música do Roberto Carlos foi, pelo menos lá nas mais antigas, né? Como elas eram. E é isso, né? Essa é uma curiosidade para vocês que aconteceu, e eu achei legal compartilhar com vocês que num tempo remoto aqui nos Estados Unidos, lá pelos anos 89, 90, não lembro, eu me sentia praticamente só, porque não tinha ninguém que falasse outro idioma a não ser o inglês, e de repente eu escuto o nosso artista brasileiro Roberto Carlos cantando Calhambeck aqui. Hoje não, hoje a história é outra, né? Naquela época era uma época que existia internet, conexão para falar com o Brasil era só por telefone, era muito caro, a gente não ligava toda hora, não tinha WhatsApp, não tinha absolutamente nada, né? Nós éramos isolados. Por um lado foi bom, porque muita gente
conseguiram aprender inglês, conseguiram absorver um pouco da cultura americana. Hoje, né, o cara já sai de seus países, já chega aqui trazendo toda a sua cultura, sequer precisa se importa em aprender outro idioma e não tá nem aí. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa história aqui que aconteceu comigo lá nos anos 80, de um cara que estava aqui sozinho no meio desse mundo e de repente escutou o nosso Roberto Carlos cantando em português e me trouxe muita emoção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo, abraço!